Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, estamos no ar com o TVU Jornal desta quarta-feira, 17 de agosto de 2016. Confira os destaques. Inflação é a maior desde 2003. Leite, feijão e cereais estão empurrando a lista dos vilões que tem feito cada vez mais você pagar mais e levar menos no supermercado. Votuporanga já tem mais de 90 casos de catapora. Secretaria da Saúde coloca à disposição vacina para alunos de escolas onde há surto. Acabaram as férias. Alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade da Unifev voltaram hoje às aulas. Mas para eles, retornar para as atividades foi algo bem prazeroso. Essas e outras notícias você vê agora. E desde ontem, o delegado de polícia Elísio Aparecido Ferreira está no comando da Delegacia Seccional de Votuporanga. Ele substitui Osni Marque, que está se aposentando da Polícia Civil. Funcionário há 37 anos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Elísio é delegado há 24 anos e atuou por 13 como investigador de polícia. Ele possui uma extensa ficha de trabalho voltado à segurança pública do Estado e principalmente aqui na região. A Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga abrange 15 municípios da microrregião, totalizando 23 unidades da Polícia Civil e um efetivo de aproximadamente 200 funcionários. A transmissão de cargo aí do delegado seccional acontece nesta sexta-feira, às 11 horas da manhã, na sede da seccional, ali na Avenida da Saudade, em frente à Santa Casa de Votuporanga. E essa reportagem agora vai falar de algo que está mexendo no seu bolso e que voltou a assombrar as famílias brasileiras, a inflação. E é justamente no setor que não tem como deixar de comprar que ela tem aumentado. Tem gente que diz que cada visita ao supermercado é um susto. Pois é, a Associação Paulista do Setor divulgou uma pesquisa que mostra que em 12 meses a inflação atingiu quase 14%. Esse é o maior valor registrado desde 2003 e é impulsionado pelo leite, feijão e cereais. O cenário econômico atual ainda está, digamos que, difícil para o consumidor por conta da crise econômica que afeta o país. O que tem pesado no bolso é principalmente em relação à alimentação. E o que preocupa mesmo é a hora de ir ao mercado. Feijão, arroz, tá tudo caro, carne, frango, tudo subiu. Feijão, arroz está um absurdo. Para quem ganha um salário, passa fome. Legumes, né? Legumes está caro. Arroz, tudo tá. O óleo, tudo caro. O índice de preços dos supermercados, calculado pela Associação Paulista de Supermercados, apresentou alta de 0,95% em julho e, em 12 meses, atingiu 13,91%. Este é o maior valor para 12 meses desde outubro de 2003. De acordo com a APAS, a alta nos preços dos alimentos se manteve em patamar elevado. Os motivos estão relacionados à pressão sobre o custo de produção, aliados a problemas climáticos que afetam a disponibilidade e a oferta dos produtos. Em comparação com o ano passado, a inflação foi de 9,14%. Portanto, em 2015 e 2016, o comportamento da inflação manteve sua trajetória de alta persistente. Ainda de acordo com a associação, os principais produtos que puxaram a alta foi a carne, o leite e cereais. Em 12 meses, a alta desses produtos chegou a 18,19%. Neste caso, o leite e os cereais são os destaques, com alta respectivamente de 45,94% e de quase 52%. Os produtos industrializados, principalmente os derivados do leite, registraram um aumento de 13,90%. Por um outro lado, os produtos in natura, como os legumes e frutas, tiveram queda. Para se ter uma ideia, a cebola teve uma retração de 41,31% e a batata de 25,62%. Valores que têm deixado os consumidores animados. As frutas
também apresentaram redução. O destaque é para o mamão e a laranja. Os preços foram reduzidos graças a uma maior disponibilidade dos produtos no mercado. Já os produtos de limpeza, a elevação foi de 8,03%, uma redução de 0,23% se comparado com o mesmo período no ano passado. Os artigos de higiene e beleza apontaram queda de 0,43%, também se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 12 meses, a elevação foi de 12,70%. Ainda de acordo com a Associação Paulista de Supermercados, isso significa que a evolução dos preços ao longo dos anos aponta uma elevação mais moderada no setor e, digamos, que até tranquiliza os consumidores, já que a expectativa é de que os preços, por enquanto, se mantenham. Sim, sem dúvida, hoje o supermercado está bem otimista com o cenário de hoje, não dá para reclamar tanto não. É um sinal de melhora, né? É uma expectativa de melhora. Nós acreditamos que para o final do ano a tendência é melhorar as vendas e o humor do consumidor, porque ele se viu muito assustado no começo do ano pela crise política e econômica que tinha, né? Agora essa estabilidade dá um pouco mais de tranquilidade. A gente realmente espera aí que todo esse cenário mude, né? E toda essa crise econômica no país foi motivada por uma crise política. E é sobre isso que vamos falar agora. A presidente afastada Dilma Rousseff decidiu comparecer ao julgamento final do processo de impeachment no Senado para tentar evitar aí o seu afastamento definitivo do cargo. Segundo a assessoria de Dilma, ela aguarda que o presidente do Senado, Renan Calheiros, e também do Supremo Tribunal Federal definam a data. O julgamento está previsto para começar no próximo dia 25, às 9 horas da manhã. Na sessão em que for permitido se pronunciar, Dilma deve responder às possíveis dúvidas de senadores e reafirmar os argumentos de defesa às acusações de ter cometido crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária e também à guarda e ao legal emprego de recursos públicos. As denúncias foram motivadas pela publicação de 3 decretos presidenciais de abertura de créditos suplementares e operações com bancos públicos em 2015. E Votuporanga já tem mais de 90 casos de catapora, que é uma das doenças mais comuns na infância. E é bom a população ficar em alerta, porque ela é facilmente transmitida. Nós conversamos com a Daniele Fortilli, ela que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, e explicou como é possível se prevenir e o que é que tem sido feito para evitar que os casos continuem aumentando. Medidas de sempre, manter a higiene pessoal, manter assim, ambientes fechados, aglomerados, porque é uma doença facilmente transmissível e se transmite pelas vias respiratórias, pela respiração. Principalmente crianças, né, que ficam nas creches e o adulto, adolescente também estão susceptíveis. Por falarmos aí em crianças, creches, né, houve esses números de casos em 91. O que a Secretaria da Saúde tem feito efetivamente para tentar minimizar? Nós estamos monitorando cada caso que chega para nós na vigilância epidemiológica, orientamos a população, quem está com a doença, com sintomas, deve evitar uns 10 dias, sair de casa, ficar em ambientes aglomerados, tem que ficar mais afastada. A criança, ela fica de atestado, ela não frequenta a escola ou a creche, e nos casos em creches em que tem ocorrido surtos, nós temos notificado e feito a vacinação de bloqueio naquela creche. E quando que efetivamente é o período de transmissão? Eu falei, às vezes nem tem sinal, não tem nenhum sintoma, a pessoa já está transmitindo, é isso? Isso, a doença ela começa já num período que nós chamamos período de incubação, que ainda não apareceu sinais e sintomas, mas a criança está ali com o vírus no organismo dela. E se estende até o desaparecimento das erupções cutâneas, que são aquelas lesões de pele que a catapora causa. Então vamos aí reafirmar essa orientação da Dani, né? Qualquer dúvida ou para mais informações, a orientação é procurar uma unidade de saúde mais próxima aí da sua residência. E agora nós vamos ver aí os destaques da região com Yasmin Gutierrez. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. Um homem foi preso ontem em Araçatuba depois de roubar produtos de um supermercado. Segundo a polícia, o suspeito foi abordado depois de ficar preso no forro da própria loja, quando tentou fugir do local. Ele foi levado para a delegacia e está na cadeia de Penápolis.
Ainda em Araçatuba, um filhote de onça parda foi flagrado ontem em cima de uma árvore perto das margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Segundo os bombeiros, a equipe está analisando se vai retirar o animal ou deixá-lo ir embora sozinho, já que não representa risco para os moradores do bairro e não corre perigo de se machucar. O local é o bairro Água Limpa, onde há trechos de área verde. A Polícia Militar prendeu ontem de madrugada a dupla que assaltou uma loja de presentes em Fernandópolis na quinta-feira da semana passada. São 2 menores de 17 anos. Eles foram apreendidos em um bar no mesmo bairro da loja que assaltaram. Os 2 estão à disposição da Justiça na cadeia pública de Guarani do Oeste. E em Valentim Gentil, um rapaz foi preso ontem depois de roubar um celular na segunda-feira. Segundo a polícia, por causa de uma denúncia, eles começaram a tentar localizar o suspeito e assim que o encontraram, o levaram para a delegacia, onde foi reconhecido e preso. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigado, Yasmin. Agora uma notícia não muito boa. O desemprego cresceu em todas as grandes regiões do país, fechando aí o segundo trimestre do ano em 11,3%, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e indicam que as taxas são as mais altas já registradas para cada uma das regiões do país, desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD, que começou aí em janeiro de 2012. No Sudeste, essa taxa foi de 8,3% para 11,7%. São mais de 11,6 milhões de brasileiros desempregados. E as férias acabaram para os alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da Unifev. Cerca de 40 pessoas com idade a partir de 50 anos voltaram com total gás para a sala de aula. O programa é o único na nossa região e faz parte das atividades de responsabilidade social. Primeiro dia de aula e tudo anotado no caderno para não esquecer o conhecimento passado em sala. É com essa tensão que seu José participa pela primeira vez da Uniat, a Universidade Aberta à Terceira Idade, que teve a primeira aula do semestre nesta quarta-feira. Aprender a ter uma vida saudável com os professores aqui. Essa oportunidade que estou tendo é uma oportunidade única e eu pretendo aproveitar. Já Dona Maria frequenta a Uniat há 1 ano e meio. Ela mostra com alegria o exemplo de superação que teve participando das aulas, com os amigos que conheceu na universidade. Tem me ajudado, assim, na parte social, fazer amizade, sair de casa, participar. E olha só, a conversa não é só durante as aulas, não. Os alunos têm até grupos em um aplicativo de celular e combinam tudo o que precisam fazer por lá. Os dedos na tela não param. Isso deixa a gente mais ágil, não é só fazer palavra cruzada, sabe? Não é só isso, a gente só de mexer ali, a gente já está, sabe? A gente se liga, sabe? Fica ligado mesmo. Neste semestre, a Universidade Aberta à Terceira Idade continua com a formação continuada. Os temas abordados são na área da saúde, paisagismo e permacultura, um sistema de agricultura permanente. A aula é uma aula que atende à necessidade desse público que é muito peculiar, é uma aula que eu tenho que ser extremamente dinâmico, porque eles são provocadores, eles têm uma série de experiências, eles já têm uma vivência e eles precisam enriquecer essas experiências. Então a aula tem que ter um contexto dinâmico e sempre com feedback. Segundo a coordenadora da Uniat, do Programa de Responsabilidade Social da Unifev, a instituição é a única na região noroeste paulista a oferecer o programa destinado à terceira idade e tem o objetivo de integrar e dar mais qualidade de vida para esses alunos. Melhora muito a qualidade de vida, porque a partir daqui eles criam um vínculo entre eles promovem atividades além da sala, os professores também organizam atividades extra-classe para fortalecer o vínculo social, a participação dessas pessoas e, consequentemente, melhora muito a saúde, né, física, mental. Muito bacana aí, bom retorno para os alunos, né? As atividades realmente são bem interessantes. A Uniat segue com inscrições abertas. Os interessados devem procurar a central de relacionamento dos 2 campi da Unifev e apresentar o RG, CPF e um comprovante de residência. Vale a pena participar, viu?
E no próximo bloco temos um convite para você. Sexta-feira tem a apresentação com entrada gratuita lá no Centro de Convenções. E ainda vamos falar da temperatura. Julho foi o mês mais quente desde 1880. E você, conhece a equitação? Então não saia daí que a seguir mostramos os benefícios desse esporte. E o Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo recebe nesta sexta-feira o projeto Canto Livre. Josiano Garofolo tem os detalhes. Ventos, tempestades e calmaria, esse é o espetáculo, a apresentação que será apresentada aqui pelo projeto Canto Livre, às 8h30 da noite, nesta sexta-feira, no Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo. Ao meu lado está a secretária de Cultura, Silvia Stipe, vai falar com a gente um pouquinho. Silvia, o que a população pode esperar dessa apresentação? Bom, o repertório escolhido pelo regente Márcio Zarzi foi justamente canções clássicas do MPB, algumas internacionais também, que acabam sendo revisitadas e convidam a plateia a repensar a respeito do momento atual do país e do mundo. É aberto à comunidade? Tem algum tipo de troca de ingresso? Como é que funciona? É aberto à comunidade, basta as pessoas chegarem aqui, já vão adentrar o espaço a partir das 8h30 da noite aqui no Centro de Convenções. Uma boa opção cultural, então aproveita e convida o pessoal em casa. Não, sem dúvida, isso acaba sendo resultado do projeto, né, que acontece desde 2014 lá na Escola Municipal de Artes, que é aberto à comunidade, gratuito, então é uma oportunidade das pessoas, né, aprenderem sobre técnica vocal, interpretação, expressão, desenvoltura. Então fica o convite para as pessoas conhecerem esse projeto e sexta-feira essa apresentação que promete ser maravilhosa, fica o convite para que todos compareçam aqui no Centro de Convenções a partir das 8h30 da noite. Em uma análise mensal das temperaturas globais feitas por cientistas da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos mostrou que julho de 2016 foi o mês mais quente desde 1880. Isso todos nós percebemos, né? Dias muito quentes aí nós tivemos nesse mês. E tem mais, este ano pode ser o mais quente de toda a história. A análise é feita mensalmente a partir de dados adquiridos por cerca de 6.300 estações meteorológicas espalhadas por todo o mundo, além de instrumentos navais e boias de medição da temperatura da superfície do mar e estações de pesquisa da Antártida. Mas em agosto o clima já mudou um pouco, como é típico dessa época, né? Os ventos e as chuvas isoladas ajudam a cair a temperatura, mas não contribuem tanto para melhorar a qualidade do ar. Amanhã, por exemplo, o tempo parece que vai estar bem seco, como vamos conferir nos detalhes da previsão. Olá, entre esta quinta e sexta-feira, novas áreas de instabilidade se formam sobre o estado de São Paulo e há previsão de chuva. Na capital, a quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Rio Preto, o dia é de sol entre poucas nuvens e por enquanto não há previsão de chuva, segundo os meteorologistas. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 33 graus. Já em Votuporanga, a quinta-feira será de sol entre poucas nuvens também e a umidade do ar tem mínima prevista de 39% e não deve chover. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus. Até mais! Muito obrigado, Gabi. E termina hoje o prazo de pré-seleção dos estudantes que estão aí na lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2016. Yasmin Gutierrez. É isso mesmo, Wender. Para acompanhar as convocações, o estudante precisa ficar de olho na página do FIES. E quem for pré-selecionado na lista de espera deve acessar o sistema informatizado, o SIS-FIES, para concluir sua inscrição. Mas atenção, que o estudante também deve comparecer a um agente financeiro do FIES em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil, depois da validação das informações pela comissão. Só nesta edição, 75 mil novas vagas foram ofertadas em instituições particulares de ensino superior. Volto com você, Wender. Obrigado, Yasmin. E o percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta calculada por pessoa do estudante, tá?
E agora o nosso assunto é equitação, uma modalidade esportiva que traz grandes benefícios ao corpo e principalmente à mente. Muitas pessoas que praticam comentam que entre eles está a diminuição do nível de estresse. O exercício sobre o cavalo é um processo novo a cada dia, com aprendizado sobre a postura, a coordenação, o equilíbrio e muito mais. Milena tem apenas 5 anos, ainda é pequena no tamanho, mas tem uma paixão muito grande pelos cavalos. É porque eu gosto mais do sítio para mim andar de cavalo, porque eu gosto do topper. E essa paixão fez que a mãe perdesse o medo e colocasse a filha na equitação, um esporte que tem ganhado cada vez mais espaço e que, além de prepará-la para competir em prova de tambores, ajudou a melhorar no relacionamento em casa. A gente vê ela em cima desse cavalo grande aqui, que a mãe não sabe montar, mas a filha fazendo essa aula aqui assim é muito gratificante. A criança não fica aquela criança rebelde, não fica aquela criança bagunceira, fica aquela criança mais assim, atenta nos estudos, fica mais carinhosa, quer mais assim, ficar perto dos bichos. Esses são apenas alguns dos vários benefícios que a equitação pode trazer para quem pratica. A equitação ou o hipismo é um esporte que envolve cavalos e atletas. O par formado pelo animal e cavaleiro é chamado de conjunto. E em uma competição são avaliadas a arte, a habilidade e a sintonia dessa dupla. E engana-se quem acha que apenas pessoas mais jovens podem praticar a modalidade. Ensina a criança a ter regras, disciplina, autoconfiança, autoestima em si próprio. E também a confiar mais na criança, a tomar uma decisão que talvez ela não tenha tomado porque ela é muito tímida, então isso vai proporcionar a criança a tomar essas atitudes. Serve também para agilidade, concentração, percepção, né? Ajuda, que nem no caso dos menores, a fala, né? A estimulação, que às vezes faz alguma troca, entendeu? E a concentração, né? Que você viu, direita e esquerda, trabalha as mãos, trabalha as pernas, então trabalha como um corpo todo, né? Esther tem apenas 9 anos e há começou a frequentar o Aras. Quem vê ela hoje comemora o desenvolvimento da garota em cima do cavalo. Bastam alguns comandos para que o show comece. O número 8, o zigue-zague, o trote. É 1 hora por semana de treino, mas por ela, esse contato aconteceria bem mais vezes. Isso porque não vem aqui por obrigação, foi conquistada pela natureza. Eu sempre gostei muito de cavalos, assim, eu sempre montei desde criança. Aí um dia eu descobri esse lugar, aí eu acabei vindo aqui. Quero continuar fazendo sim, porque eu gosto muito deles, assim. Meu esporte preferido, eu acho que eu não teria arrumado outro melhor, assim. Mas para chegar no nível que Esther está hoje, é preciso muito treino. As aulas acontecem como foi com a Milena. Em alguns casos, a Adriana fica junto com o aluno. Isso para ele perder o medo e aos poucos se soltar, para conseguir fazer todas as tarefas. Mas antes de chegar aqui, tem toda uma preparação antes e depois das aulas. É que são os alunos quem preparam os animais para a aula. Aqui aprendem também como o carinho é necessário para esse relacionamento entre os dois amigos. É o que sempre eu digo nas aulas, vocês são amigos, a cavaleira e o cavalo, só que um respeitando o outro, mas quem domina é a cavaleira, né? A seguir, a gente continua falando de esporte no TV O Jornal. A equipe masculina da Seleção Brasileira de Futebol venceu mais uma nas Olimpíadas. A gente já volta. E olha só, 6-0. Esse foi o placar de hoje do jogo Brasil e Honduras. Os gols foram marcados, 2 por Neymar, sendo que o primeiro saiu nos 14 segundos do início do jogo. Outros 2 por Gabriel Jesus, um do Luan e outro do Marquinhos. A última vez que teve um placar de 6-0 em uma semifinal olímpica foi em 1964, em Tóquio, quando a Hungria venceu o Egito.
A disputa da medalha de ouro será no próximo sábado, às 5h30 da tarde, também no Maracanã, onde foi o jogo de hoje. E só mais um dado curioso, o Brasil é recordista olímpico no futebol, porque já chegou ao pódio 6 vezes. São 3 medalhas de prata e 2 de bronze, e agora a gente vai ver qual que vem, se vem mais uma de prata ou a primeira de ouro, né? E a gente continua falando de esporte com o Josiano. Olá, Josiano. Olá a todos, boa noite, momento do nosso comentário esportivo aqui no TV o Jornal, segunda edição. Vamos falar de Votuporanguense, o time do CAV, o elenco profissional, está se preparando aí para o confronto, o clássico regional do próximo sábado contra o Mirassol na Arena Plínio Marim. Ontem o time treinou no Clube dos 40, hoje treinou também, está trabalhando forte aí para uma boa impressão, buscando a primeira vitória em casa no início do segundo turno aí da primeira fase pelo grupo 1 da competição. E eu conversei com o técnico Ito Roque, que falou pra gente aí como que tá a preparação do time para esse jogo tão importante. Nós estamos trabalhando bastante, né? Quando eu digo bastante, é a parte técnica e tática, né? Já que nós tivemos um tempo maior, mas a gente sabe que teremos um jogo bem difícil no sábado aqui contra uma equipe boa que a gente já enfrentou, foi o primeiro jogo, né? Uma equipe que, assim como a nossa agora nessa reta final, no último jogo, evoluiu, o Mirassol também, né? Então eu acredito que será um bom jogo. Espero que a gente possa fazer um jogo melhor do que o do Mirassol e sair com um resultado positivo. Espera um confronto diferente do que foi aquele jogo de estreia? Muita coisa diferente? Não, espero um jogo mais ou menos igual, equilibrado das duas partes, né? Porque são duas equipes que vão manter o posicionamento em campo, diferente de Marília, diferente de Olímpia, que às vezes você tem que se desorganizar por causa do adversário. Então eu acho que jogo contra o Mirassol e jogo contra o Penapolense é um jogo diferente, um jogo bem tático, um jogo bem equilibrado tecnicamente. Então eu acho que vai ser um jogo mais ou menos igual foi o do primeiro. Espero que as chances que nós tivermos a gente tire proveito para sair com a vitória. Prevê algum desfalque ou não? Não, por enquanto não, né? Nós não temos nenhum jogador em termos de lesão, só se acontecer de hoje para frente, né? Mas por enquanto nós não temos não. Tá aí a entrevista com o técnico Ito Roque. Lembrar o torcedor do CAV que está valendo a promoção Futebol Sustentável. Só ir lá na bilheteria da Arena Plínio Marim com 2 garrafas PET e você leva aí o ingresso. 2 garrafas valem um ingresso aí na promoção. 3.000 ingressos foram colocados à disposição para essa partida contra o Mirassol. O horário de troca é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E se chegar, caso sobrar um ingresso também no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Mas dificilmente, viu? No jogo contra o Penapolense e contra o Catanduvense, no sábado não tinha mais ingresso para ser trocado. Então, torcedor, se apressa, vai lá na arena e faça sua troca aí. 2 garrafas PET por um ingresso aí desse jogo clássico regional do próximo sábado, às 3 horas da tarde na arena, entre Clube Atlético Votuporanguense e Mirassol. São esses os destaques de hoje. Lembrar que nesse meio de semana não tem rodada do Campeonato Brasileiro, apenas no final de semana. E os Jogos Olímpicos, né, que seguem aí a todo vapor aí os últimos dias das competições Rio 2016. Muito obrigado, Josiano. E você fica agora com a programação da TV Brasil. Para rever as nossas reportagens, o site é o tvunifev.com.br. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã.